Fala galera, beleza? Vamos nessa? Dor na perna relacionada à coluna, parte 2. Lembrando, temos 3 mecanismos neurofisiológicos de dor descritos pela Associação Internacional para o Estudo da Dor. Mudou-se agora a terminologia em se falar ciática, ou cruralgia, ou ciatalgia para dor na perna relacionada à coluna. Pensando nesse contexto, uma das condições clínicas que manejamos diariamente chama-se estenose espinhal lombar. A estenose espinhal lombar adquirida principalmente surge de algumas alterações degenerativas que incluem hipertrofia fascietária, hipertrofia do ligamento amarelo, pode também estar associado a protusão discal, espondilolistese e, em alguns casos, pacientes que apresentam uma escoliose acima de 15 graus podem ser pacientes que, somando-se todos esses outros processos juntos, podem vir a desenvolver uma estenose espinhal lombar de caráter degenerativo. Geralmente, esses pacientes, quando começam a ter essas sintomatologias, são pacientes de uma idade um pouco mais avançada. Lembrando que não fazemos uma correlação direta de questões posturais com dor, mas muitas vezes, a se depender se a estenose de canal também está associada com um dos seus componentes relacionados a uma hérnia discal ativa naquele momento, o paciente pode apresentar-se nesse caso também com uma postura antálgica que associamos principalmente a um quadro protetor, nesse caso, onde a posição antálgica, nesse momento, alivia a dor do paciente. Mas a estenose espinhal lombar é uma condição clínica onde geralmente os sinais e sintomas acontecem com o paciente, principalmente a posição de bipedestação, e muitas vezes essa bipedestação não é suportada muito bem. O paciente começa a relatar as suas queixas álgicas na região da coluna lombar, na região glútea, muitas vezes também relatada pelo paciente para os membros inferiores, seja uni ou bilateralmente. A se depender uni ou bilateralmente, a protusão discal nesse momento, se for de forma central, pode ser que o paciente refira essa dor, né, com características, nesse caso, neuropáticas associadas a isso, choque, dormência, formigamento, sensação de frio doloroso associado a isso, pode relatar picadas, um estímulo mais relacionado à nocicepção alterada, agulhadas, fraqueza, alterações somatosensoriais e, em alguns casos, precisamos ficar atentos se temos também alterações de reflexos miotáticos associados a isso e também fraqueza muscular. Aonde fica a nossa principal atenção no início dos sintomas, ao qual o paciente chega no nosso consultório. Nesse caso, após fazermos uma criteriosa anamnese, entendermos se o sistema neural está íntegro naquele momento, por quê? Basicamente, na estenose espinhal lombar, 2 mecanismos neurofisiológicos de dor são predominantemente os causadores daquele momento das queixas álgicas do paciente, o componente nociceptivo e o componente neuropático. Não quer dizer que pacientes que cursam com dores crônicas primárias, nesse caso nociplásticas, não possam referir dor para o membro inferior. Claro que sim, mas nesse caso a dor no membro inferior, a dor na perna, está relacionada à coluna vertebral. Então ali, basicamente, 2 mecanismos de base que podem estar único ou sobrepostos. Quando estão em sobreposição, temos dor lombar, dor glútea, dor num trajeto neuroanatômico plausível para o membro inferior, com características neuropáticas como nós descrevemos, seria uma dor irradiada para o membro inferior. Porém, alguns pacientes que cursam com estenose espinhal adquirida não têm a dor irradiada e sim a dor referida. Nesse caso, o paciente passa muito bem pelos testes de reflexo, pelos testes de força muscular, dos níveis medulares que vamos rastrear de L2 a S2, sabendo que principalmente o que os estudos direcionam é que os maiores comprometimentos geralmente se dão pelo nível L4 e L5, por uma possível também espondilolistese, onde é o nível mais comum de acontecer, L4 e L5. L5 e S1, mas principalmente L4 e L5 seriam aonde nós teríamos esse nível medular.
como principalmente referido para o membro inferior no seu trajeto neuroanatômico. Aonde ficam as nossas grandes atenções em relação a isso? O mecanismo pelo qual a compressão das raízes neurais podem dar origem à dor nas costas, as dores nos membros inferiores, parestesia e fraqueza não são totalmente compreendidos, mas o que nós temos de melhor que os estudos nos direcionam é que esses osteófitos e a hipertrofia ligamentar que ocorrem com a estenose espinhal podem comprimir pequenas arteríolas, e sabemos que o fluxo sanguíneo, principalmente para o tecido neural, é de suma importância para a sua saúde. E isso pode levar a uma pequena isquemia do nervo, certo? Alternativamente, a estenose do canal espinhal pode impedir uma drenagem venosa normal, levando a um aumento dessa pressão venosa, a um acúmulo de metabólitos tóxicos e um dano à raiz neural, justamente pelo processo isquêmico relacionado à estenose, às arteríolas, à nutrição e o fluxo sanguíneo do próprio nervo, carreado assim pelo vaso nervorum. As apresentações clínicas desses pacientes, quando chegam principalmente no nosso consultório, o paciente relata que tem uma dificuldade em manter a posição de pé por um período prolongado. Muitas vezes, quando ele fica em pé por um período prolongado, ele começa a ter o aumento das suas queixas álgicas, tanto um estímulo mais nociceptivo a nível da coluna lombar, como também podem ter queixas irradiadas ou referidas, claro, para o seu membro inferior. E ele relata naquela hora que o que alivia ele na maior parte das vezes, na posição de pé quando ele não pode sentar, é inclinar o tronco à frente. Por quê? Porque ele vai abrir um espaço, ele vai diminuir o processo estenótico facetário, vai aumentar a luz desse foramen e vai liberar aquela região posterior, ao qual essa junção de fatores aos quais nós falamos antes pode levar à compressão neural, mas também essa dor pode ser referida para o membro inferior justamente pelo aumento da compressão facetária relacionada àquela região. Então os pacientes geralmente relatam que a flexão do tronco, o sentar, aliviam os seus sintomas, principalmente a pergunta que eu sempre faço: quando você vai ao mercado fazer compra e você precisa ficar em pé por um período prolongado, a primeira coisa que você faz é pegar o carrinho de compras e andar? Nossa, mas como é que você sabia? Claramente, o paciente sente-se confortável na posição de pé por um período maior quando ele consegue ter um apoio e inclinar o seu tronco à frente nesse momento, tá certo? Que fiquemos extremamente atentos, é uma condição clínica que no início nós precisamos ter uma grande atenção se o sistema neural está envolvido também na queixa, para que consigamos no longo prazo, no médio e longo prazo, manejar esse paciente com eficiência para ele autogerenciar as suas queixas. E uma das estratégias muito importantes, fora o nosso hands-on, que é fundamental nisso, são as estratégias hands-off, de preferências direcionais, movimentos, exercícios que vamos prescrever, de abertura foraminal, de flexão do tronco em posições diferentes às quais o paciente suporte. Começamos um pouco sem ação da gravidade, deitado, decúbito lateral, evoluímos, se unilateral, se o paciente tiver a queixa bilateral, mantemos ele em decúbito supino com vários exercícios específicos relacionados a isso. Evoluímos se for de forma unilateral e tiver um componente neuropático associado, a principalmente, primariamente, entendermos se quando deixamos esse lado, né, para cima e conseguimos aumentar a lateroflexão e abrir esse espaço associado à flexão. Então, por exemplo, o paciente deitado em decúbito lateral, se for o lado direito para cima, com uma flexão desse membro inferior e mais um processo de lateroflexão, que seria o quê? Deixar essas pernas caírem para fora da cama, abrindo assim, diminuindo o atrito facetário, aumentando a luz dessa região foraminal, diminuindo a compressão e percebendo se esses sintomas se arrefecem. Entramos com exercícios de deslizamento neurodinâmico associado a isso. Sabemos que temos boas evidências em relação à mobilização neurodinâmica, exercício de deslizamento ou de tensionamento, se pudermos fazer naquele momento, e não irritarmos a raiz neural. Pensamos sempre em preservar o tecido neural, o sistema neuromeníngeo. Começamos com deslizamentos porque sabemos que as evidências nos direcionam a dores musculoesqueléticas também serem tratadas através de soluções neurodinâmicas no dia a dia. Valeu? Um caso clínico que no início para o paciente é desafiador, que nós precisamos estar atentos aos componentes neurofisiológicos da dor, únicos ou sobrepostos predominantemente na queixa daquele paciente. Precisamos gerar um processo educacional do paciente para que ele entenda que a sua condição merece e pode ser autogerenciada por ele mesmo.
e assim com certeza teremos um manejo clínico mais efetivo dessa condição. Valeu? Estenose espinhal lombar, espero que tenha sido válido para você, um forte abraço e com certeza até breve.